Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast do Dr. Bichano. Este podcast ele nasceu com o propósito de levar informação do mundo animal, né? Da medicina veterinária para você, tutor. Também contar histórias de profissionais que trabalham neste ramo e, claro, divulgar o trabalho dos nossos protetores e também divulgar os nossos animais que estão para adoção. É porque aqui no Dr. Bichano a gente acredita em um lema, porque todo pet merece um herói. E para quem ainda não me conhece, o meu nome é Celso, eu sou estudante de medicina veterinária e sou o criador do canal do Dr. Bichano. Já aproveita aí também, pessoal, e se inscreve no nosso canal no YouTube, curte esse episódio de hoje e também segue o nosso canal aqui no Instagram, ok? E agora a gente vai divulgar o nosso patrocinador, esse episódio que é apoiado pela Clínica Veterinária UTAN. A Clínica Veterinária UTAN, então, fica localizada aqui na rua Benjamin Constante, número 2433, no bairro Escola Agrícola, né? Entre o bairro Escola Agrícola e Vila Nova, aqui em Blumenau, e conta com mais de 30 anos de experiência no mercado de Blumenau. E o Dr. Utan, ele tem um convite especial para todos vocês aí de casa. Agora no próximo dia 24 de janeiro, vai ser o sábado, né? A partir das 8h30 da manhã, eles vão estar com um evento sobre o controle e prevenção da dirofilariose. Se você não conhece essa doença, então agenda aí, vai lá no Dr. Utan no sábado, 8h30 da manhã. Eles também vão estar com a equipe da Zoetis, né, que fabrica a vacina. E a gente vai contar também com um café especial lá para todos os convidados, ok? E agora a gente vai para a apresentação da nossa convidada. Como eu falei ontem, ela é esposa, mãe, doutora, né, em medicina veterinária. Ela também é professora, foi a minha professora, e ela é especialista então em intensivismo e também em hematologia veterinária. Doutora Grace, seja muito bem-vinda ao podcast Dr. Bichano. É uma satisfação tê-la aqui e eu espero que essa noite a gente consiga trazer bastante informação para os nossos tutores, né, que estão em casa. Obrigada, Celso. Obrigada pelo convite de divulgar não só a especialidade, mas também a medicina veterinária, né? Hoje a medicina veterinária, ela tem várias especialidades, então poder ter esse canal, assim, essa abertura é muito interessante. Obrigada. Esse é o nosso objetivo aqui também, divulgar as especialidades que tem, né? Que eu até falei no último episódio com o Dr. Utan, há 30 anos atrás isso quase não existia, né? E hoje tá bem, assim, nosso objetivo é divulgar essas especialidades para que os tutores também saibam que não é só clínica geral que existe na medicina veterinária. Mas, doutora, eu queria... Uma pergunta que eu sempre faço para todo mundo. Como surgiu no seu coração o amor de fazer medicina veterinária? Não sei, Celso, eu tive outra escolha, assim, aquela coisa de criança mesmo, né? Eu sempre, sempre que eu soube que existia profissões, eu sempre falava que não, eu vou ser veterinária. Tive uns desvios aí no caminho, mas eu sempre quis voltar para a veterinária, né? E aí eu acabei entrando em outra graduação, eu fiz 1 ano de educação física, nada a ver, mas porque na época não tinha essa faculdade aqui, e aí logo depois abriu, aí eu larguei a educação física e aí fui para veterinária, isso foi em 2006. 2006. Fui a primeira turma da FURB. A primeira turma da FURB, olha só, que bacana. Doutora, muito bem. Eu sei que quando eu fiz estágio com você lá no hospital, você era já especializada em intensivismo, né? Isso.
Mas agora você também se especializou em hematologia veterinária. E eu com certeza tem muito tutor em casa que não nem sabe que existe e o que que é isso, né? Então vamos começar do começo. Lá para o pessoal leigo em casa, o que que é hematologia veterinária? Sabe que muitos veterinários ainda não sabem que existe essa área específica, né? Quando eu falo que eu sou hematologista, as pessoas acham que é o profissional que está lá no laboratório que analisa as lâminas, né? As lâminas que faz os exames de sangue. E, na verdade, não. Eu estudo e eu atendo os animais que vão ter algum problema hematológico, alguma doença de sangue, né? Por exemplo, alguma doença autoimune, hemoparasitose, enfim, alguma doença de sangue, e aí eu atendo esses animais, né? A gente não faz os exames em si, eu trabalho com os exames, né? Eu Sim. recebo o exame, mas daí eu acabo colocando no contexto do paciente, eu atendo aquele animal aí na clínica, né? Mas é uma especialidade relativamente nova. Na pós-graduação que eu fiz, essa especialização, eu acho que eu sou quarta turma, né? Então, na época que eu formei, nem existia essa possibilidade. Eu nunca imaginei que eu fosse ser hematologista. Uhum. Então, a hematologia hoje trata de doenças que acometem o sangue do animal. Isso Isso, hoje. isso. Não. E aí a gente acaba estudando, então, as doenças que vão afetar ali o sangue, quase todas elas, né? Então, na verdade, a gente brinca que é uma grande clínica geral, né? Uhum. Então, é uma área da clínica geral que acaba estudando essas doenças que vão afetar o sangue. Sim. E quais são as principais doenças? Eu sei que lá na graduação a gente falou bastante sobre é, a imunomediada, né? Uhum. A Anemia hemolítica imunomediada. anemia hemolítica imunomediada. Essa é uma das principais, né? É aqui, uma das que eu mais atendo. As É que uma, mais é uma atende. das que eu mais atendo, com certeza. É aquele paciente que ele acaba desenvolvendo a doença e aí ele precisa de um suporte muito intensivo, precisa uma coisa ficar muito em cima mesmo desse paciente, porque é uma doença muito grave, né? Uhum. Então, essas doenças autoimunes, eu acredito que talvez a anemia hemolítica imunomediada é uma das que eu mais atendo. Mas a gente também atende muitas doenças infecciosas, né? Principalmente no cão, principalmente as doenças transmitidas por carrapato, né? Que Uhum. é um vetor importante aí de doença. A dirofilariose, que você falou que vai ter o evento lá no sábado, também pode ter repercussão, Uhum. tanto fazer anemia hemolítica imunomediada, quanto as outras repercussões assim no sangue. E no gato, especialmente, eu atendo doença viral, que é a FeLV, né? Que é o vírus da leucemia felina. É uma doença bem prevalente. Muitos gatos têm essa doença, muito tutor de gato não sabe que ela existe, e aí só vai perceber quando o animal já tá... Porque é uma doença crônica, né? Muitas vezes o gato pega ali filhotinho e só vai manifestar sintoma depois de 2, 3 anos, né? Uhum. E sintoma hematológico. Às vezes ela pode virar uma leucemia, mas nem sempre vira leucemia e vai ter anemia, né? Então, o hematologista ele acaba ajudando, contribuindo muito nessa parte. Uhum. E o principal exame hoje para que te ajuda a identificar essas doenças do sangue é só o hemograma? O hemograma, ele é o exame com certeza que eu mais faço, né? Que eu mais acompanho. Tem animais que fazem todos os dias hemograma seriado. Uhum. Que eu preciso ficar acompanhando, né? O hemograma, o que que é? Ele é um exame que contabiliza a quantidade de glóbulos vermelhos, a quantidade de glóbulos brancos e a quantidade de plaqueta, né? Então, os glóbulos vermelhos é quem vai distribuir tanto oxigênio quanto nutriente ali para o corpo. Os glóbulos brancos é o que faz nossa defesa e as plaquetas é que vai fazer a coagulação, né? Sim. Então, eu recebo esse hemograma. E aí eu examino o animal e aí eu vejo se bate os sintomas que o animal tem com esse hemograma e trato daí as doenças que aparecem ali. Então esse é um dos exames com certeza que eu mais uso, mas uso também muita biologia molecular,
exame PCR, por exemplo. A gente utiliza alguns exames genéticos, tem alguns exames bem avançados, assim. Mas o hemograma, com certeza, é o que eu mais solicito. Que mais solicita. Uhum. E o animal hoje que tem a anemia hemolítica, né? A imunomediada, o tratamento dele, por exemplo, leva quanto tempo? Os tutores sempre me perguntam isso, e eu sempre dou a mesma resposta, assim, vai depender muito do gatilho, teve alguma coisa que foi o gatilho, né, para essa doença imunomediada. Doença do carrapato é um gatilho importante, algum medicamento, alguma vacina, então sempre vai ter os gatilhos. Dependendo do gatilho, se a gente conseguir retirar ele facilmente, o animal, ele imunossuprime durante um tempo, a gente vai retirando o imunossupressor devagar, tem que ser tudo muito devagar, e aí o animal fica bem e fica sem imunossupressor. Então, tem animais que vai ficar imunossuprimindo durante um mês, tem animal que vai ficar imunossuprimindo durante 6 meses, tem animal que eu não tiro a imunossupressão, vai depender muito da resposta do animal, tá? E se esse gatilho é retirado ou não. Sim. Porque tem alguns casos, por exemplo, o Shih Tzu, o Spitz, que desenvolve, eu falo assim, do vento, que a gente procura, revira o bicho de cabeça para baixo e não encontra o que aconteceu para ter desenvolvido isso. Só para o pessoal também em casa entender, a anemia hemolítica, ela acontece porque o corpo, ele destrói as hemácias, né? Isso. As células de defesa acabam destruindo, e alguns órgãos de defesa, por exemplo, o baço, ele acaba sequestrando, né, fazendo sequestro da hemácia, e a hemácia, às vezes, no vaso, ela acaba, né, estourando, porque ela tá marcada, digamos assim, né. Então, a anemia hemolítica, ela pode ser tanto a destruição dentro do vaso, quanto fora do vaso, né, nos órgãos. Então, ela pode causar anemia bem importante, e o tratamento é reduzir a resposta imunológica do animal. Então, a gente baixa a imunidade, reduz a resposta imunológica e o animal, nossa torcida é que ele fique bem. E agora uma coisa bem importante, doutor, eu vou perguntar. Que sinais o cão ou o gato apresentam, né, para o tutor em casa? Que ele pode estar com anemia. Anemia, eu sempre brinco, assim, as pessoas acham que anemia é uma doença, né? Na verdade, anemia é um sinal clínico, eu sempre falo isso em aula também, né? Anemia não é doença, anemia é sinal clínico. Então, tem alguma coisa errada, né, que tá fazendo que esse animal, ou que ele perca sangue por hemorragia, por exemplo, ou que ele destrua o sangue, como na doença, na anemia hemolítica imunomediada, ou que ele não produza. Que às vezes tem alteração lá dentro da medula óssea, que é a nossa fábrica de sangue, e a medula óssea ela para de produzir o sangue. Então, são esses os 3 mecanismos ali da anemia. Os sinais, então, que o animal apresenta, né, voltando à tua pergunta, vai ser o animal fica fraco, ele não quer comer muito, ele não quer brincar, ele perde a vontade de viver, digamos assim, né? Então, o tutor chega em casa, ele não vem na porta, não abana o rabinho, você olha para a linguinha dele, você olha para a mucosa, ele tá mais branquinho, ele tá claro. Um sinal que eu vejo que os animais apresentam bastante, assim, que eu não tinha percebido antes, e agora como eu tendo muita anemia, eu vejo, eles acabam lambendo o chão, acabam lambendo terra, lambendo parede, em busca, né, de algum nutriente que tem ali, né? Então, é um sinal clínico bem, bem específico, assim. Mas como nós, assim, como quando temos anemia, acaba dando uma tristeza, né? Você fica mais fraco, você não quer fazer nada. E é a mesma coisa, porque os glóbulos vermelhos é o que leva oxigênio, né? Então, pensa, os órgãos estão recebendo menos oxigênio, então você fica mais dorminhoco, digamos assim. Tá? Apático. Apático, isso. E até a gente falou agora sobre a doença do carrapato, né? E as alterações deles no sangue do pet, né? A gente, lá na clínica, a gente bate muito nessa tecla, assim, que o antiparasitário é importante estar sempre em dia, né? Isso. Porque principalmente o carrapato, ele
ele leva essas doenças para o sangue do animal, né? É principalmente a erliquiose, né? Isso. A erliquiose é com certeza a doença mais frequente, né? Das doenças infecciosas, com certeza o que eu mais atendo. O carrapato, ele não transmite uma só hemoparasitose, ele pode transmitir várias, né? Não vai ser uma só. A mais frequente é a erliquiose, mas dependendo do tipo de carrapato, pode provocar outras doenças. Por exemplo, uma doença que a gente tem aqui em Blumenau e praticamente só tem mais para o sul, não tem em outros estados, que não seja no sul, né? É a Rangélia, né? A Rangélia é uma doença com potencial, assim, fatal muito grande, né? Então, é uma doença que mata mesmo, o animal tem muito sangramento e também é uma das doenças do carrapato. Ele dá mais de carrapato que vive mais em próximo a áreas de mata, né? Mas existe várias doenças do carrapato, não é uma só, né? E aí o desafio é tentar entender qual que é a doença do carrapato que o animal está apresentando. A mais comum, com certeza, é a erlíquia, mas existe várias outras. Sim. E qual exame mesmo pegaria a erliquiose ou a Rangélia que você falou, né? A erlíquia é um desafio, porque vai depender muito da fase da doença que o animal tá. Então, ela pode ser que o animal acabou de pegar e aí dali 30 dias ele começa a positivar no exame de PCR e aí depois a erlíquia, digamos que não positiva mais no sangue e aí só vai positivar com sorologia. Então, vai depender muito da fase da doença que o animal tá. É muito importante que o veterinário também entenda isso para não pedir exames que não vão fazer muito sentido, né? Dependendo da fase da doença. Então, se é uma doença aguda, com certeza é o PCR. Se é uma doença mais crônica, aí a gente pensa em sorologia, né? E é bom salientar também que a doença do carrapato, nem todo exame positivo a gente trata, né? Tem animais que ele tem um exame positivo, mas ele não tem nenhuma alteração hematológica. Esse animal a gente só acompanha, a gente não trata, né? Então a erlíquia é um desafio, ela é mais chatinha de diagnosticar. E as outras doenças, basicamente por PCR daí, tá? Vai depender daí do PCR, que elas fazem mais doenças agudas, e aí vai depender muito do PCR, tá? E falando de carrapato, eu acho que o pessoal em casa vai perguntar, o carrapato estrela, se ele pegar no nosso pet, que doença que ele poderia levar? Ele pode levar a erliquiose? O carrapato estrela pode levar a erliquiose, sim. Aí vai depender, assim, do tipo do carrapato, vai ser cada doença, né? Mas o carrapato estrela pode levar a erliquiose, sim. Aí, os carrapatos que têm mais comportamento de viver próximo à mata, né? Que são de animais selvagens, aí eles levam mais a Rangélia, a Babésia e outros tipos de doença, tá? Mas o carrapato estrela pode causar erliquiose, sim. Que é perigoso também, que é mortal para nós também, né? Aí a mortal para nós é a Rickettsia, que é a febre maculosa. Ah, sim. Não, que daí que é o carrapato estrela que Isso. transmite, né? Isso, daí é a febre maculosa. Doutora, eu queria perguntar um pouquinho mais sobre os exames ali, né? Vamos conversar sobre um caso recente seu. Quando o tutor chega quando o tutor chega lá no consultório, né? O último caso que você atendeu agora foi o quê? Um cão ou um gato? Foi um gato, foi hoje. Foi hoje? Foi hoje. E quando ele chegou, ele já tinha algum exame? Na verdade, esse gato, ele foi... Eu tô atendendo ele mais como intensivista do que como hematologista, apesar dele estar precisando transfundir hoje. Ele foi atacado por outro animal em casa, por um cão em casa, e aí ele tá numa clínica. Numa clínica internada, então eu tô dando assessoria para essa clínica. Eu tenho exames dele desde sexta, né? Mas eu comecei a atender ele ontem, né? Como hematologista. Como hematologista e como intensivista, principalmente como intensivista, né? Porque é um caso que ele tá com uma infecção importante, e aí essa infecção tá alterando as células do sangue também. Aí não por FeLV, nem por doença do carrapato, nem nada assim, é mais por inflamação mesmo. Mas o caso, um outro caso que você atendeu e que já tinha, por exemplo, ele já veio com um exame, com um hemograma,
Que alteração ali dentro do hemograma aparece que você identifica que ele tem a anemia hemolítica? Anemia hemolítica imunomediada, então tem alguns critérios, né, que a gente segue. O animal ele vai ter anemia, normalmente essa anemia é bem regenerativa, vai ter algumas alterações celulares ali que só o patologista consegue ver, por exemplo, presença de esferócito. Ele vai ter alteração também nas bilirrubinas, normalmente a bilirrubina também está aumentada, isso se for uma anemia hemolítica imunomediada intravascular, né? Então vai ter algumas alterações ali no exame de sangue, autoaglutinação, e todas essas alterações, daí a gente pensa que, nossa, pode ser anemia hemolítica imunomediada. Ela é uma doença, gente, não existe um teste específico que você vai fazer e vai dar positivo para essa doença. Você tem Certo. que olhar os critérios. Se o animal tiver todos os critérios, aí a gente faz diagnóstico clínico, então, de anemia hemolítica imunomediada. Mas não existe um teste específico. Sim. A gente vai levando em consideração os critérios. E agora eu gostaria que você contasse para o pessoal aí em casa o caso que mais te marcou na vida. Não, pode ser no intensivismo, ou pode ser lá na clínica geral. Não precisa ser aqui na hematologia, né? Olha, eu tive alguns casos, assim, né? Tô 16 anos formada e 16 anos desses eu passei 15 anos trabalhando com clínica médica em hospital, então eu recebi vários pacientes graves, assim, né? Os graves são os que mais marcam, porque é aquele animal que chega muito mal e a gente consegue reverter, mas com certeza, assim, Celso, os que mais marcam são aqueles que a gente fez a diferença, assim, sabe? Que ele já chegou talvez com indicação de eutanásia, chega para uma segunda opinião, às vezes terceira opinião, e a gente acha uma brecha ali pelos nossos conhecimentos e consegue entregar um tempo de vida maior para esse animal em casa, com a família, né? Então, esses casos que a gente faz de fato assim a diferença, eles marcam bastante. Mas tem um caso, eu até estava pensando nele hoje, que é a da Melzinha. Ela é uma cachorra, é uma Shih Tzu filhotinha. Ela tinha 4 meses quando eu atendi ela. Ela teve uma anemia muito grave, assim, e foi muito agudo, foi uma coisa muito rápida. Ela ficou muito mal, ela internou numa clínica, e aí ela chegou com convulsão. Enfim, ela chegou chocada, assim, muito mal, e ela precisou fazer 5 transfusões. Todo dia ela fazia uma transfusão, porque todo dia ela hemolizava todo o sangue dela. Nossa. E aí até eu já tava, assim, já tinha conversado com a dona e disse, olha, eu acho muito difícil dar certo, mas eu sempre vou até onde os tutores querem, até onde eles estão dispostos a tentar, né? Sim. Eu nunca indico eutanásia logo de cara, assim, eu sempre sou sincera com o tutor, mas eu sempre vou até onde ele quer tentar. E aí essa tutora, uma querida Juliana, ela disse, não, Grace, eu não vou desistir, eu vou fazer de tudo que eu puder. Beleza, então vamos fazer tudo. Ela fez 5 transfusões e aí na 5ª transfusão deu tudo certo, ela parou de hemolizar, as medicações fizeram efeito. E hoje ela não toma medicação nenhuma, é uma filhote, né? Agora ela já tá adulta, ela já deve ter 1 ano. Hoje ela não toma mais medicação nenhuma, vai castrar na semana que vem. Ela tá ótima, faceira. De vez em quando eu recebo uma fotinho dela. Então, Que bacana. é uma das recentes, assim, que mais me marcou. Eu acho que realmente os casos que a gente faz a diferença marca a gente, né? E você diz assim, não, realmente valeu a pena eu ter aprendido E aqueles casos que a gente também não conseguiu ajudar, sabe? Que na época eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje e que eu podia ter feito... Hoje eu vejo, né? Eu podia ter feito várias outras coisas, mas na época a gente não tinha esse conhecimento, a veterinária não era tão avançada. E aí a gente não conseguiu ajudar como a gente gostaria. Porque há 10 anos atrás, né, a tecnologia e a medicina era uma coisa, né? E 10 anos depois já mudou muito, né? Sim. E eu acredito que daqui a 10 anos a gente vai ter outras coisas Vai muito estar fazendo mais... coisas totalmente diferentes do que a gente faz hoje, né? Sim, De coisas novas, né? tratamento, Equipamento, tecnologia. Sim. Com certeza vai ter especialidades que a gente não vê hoje, né? Por exemplo, quando eu formei, eu não imaginava que existiria a terapia intensiva e nem hematologia. Não era uma realidade há 15 anos atrás. Então, nunca imaginei que eu fosse ser especialista nisso. Sim.
Como a medicina, eu vejo assim que como a medicina humana ela tá avançando, a medicina veterinária tá vindo junto, né? É porque os animais, eles são modelos, né? São modelos experimentais, muitas vezes, né? Da medicina humana. Uhum. Então, acaba que, na verdade, é uma grande medicina, né? Sim, esses dias até eu vi uma propaganda de um oftalmo veterinário que ele já está fazendo a cirurgia de catarata, colocando a lente, né? Sim. E 10, eu não sei se 5 anos atrás já existia isso, mas 10 anos atrás com certeza não. A primeira cirurgia de catarata que eu vi foi quando eu tava no estágio, na graduação, e foi em um orangotango. Só que o orangotango gostava da catarata dele. E aí ele colocava folha, depois que ele começou a enxergar, ele colocava folha na cara por causa provavelmente da luz. Da Como ele ficou claridade. cego muito tempo, aí ele voltou a enxergar e não quis. Aí ele enchia de folha e cobertor no rosto. Ele era um animal que estava no zoológico. Olha só. Mas assim, de fazer de frequentemente, assim, sei lá, eu acho que talvez uns 5 anos, né? Uhum. É, Cirurgia de é catarata. importante. Ainda bem que a gente está evoluindo também na Sim. parte dos pets, né? Doutora, eu queria perguntar, e o pessoal em casa eu acho que também vai querer saber, é, pra gente evitar essas doenças hematológicas, né? O que que a gente poderia fazer no pet, no nosso pet em casa? Exames de rotina, né? Tem raças que são predispostas, e é interessante você ver as raças que são predispostas às doenças. Por exemplo, Eu ia dizer, eu ia te perguntar agora, e quais são as raças que são predispostas, né? Shih Tzu. Eu falo que eu brinco que nem todo Shih Tzu, mas sempre um Shih Tzu. Spitz faz bastante também, doença Aham. imunomediada, Maltês, né? Mas assim, o que eu mais atendo, sem dúvida, é Shih Tzu e Spitz. Maltês talvez não tanto por não ter tanto aqui quanto o Shih Tzu, né? Shih Uhum. Tzu é um cachorro que tem bastante aqui. Tem bastante. É, Então, eu acho que essas são as principais raças. E para prevenir, né, que é a pergunta, principalmente cuidado, né, com os gatilhos, assim. Então, carrapato, tem que fazer prevenção de carrapato. O animal que passeia, ele precisa, até mesmo dentro de casa, né? O carrapato é praga, pode dar em qualquer lugar. Aqui no estúdio pode ter carrapato, pode Uhum. ter formiga, né? Então, é um inseto, então pode ter em qualquer lugar, não tem a ver com limpeza, nem com nada disso. Vai Uhum. ter. Então, prevenir carrapato, prevenir pulga, né? Prevenir mosquito, tem algumas doenças que o mosquito também transmite. Hoje existe uma infinidade de medicações, de métodos preventivos mesmo Uhum. para as doenças do carrapato, como coleira, medicação tópica. Existem várias medicações assim que pode ser Uhum. usado. A gente diz lá na clínica que às vezes o tutor comenta assim com a gente, mas como é que pode ele ter pulga se a gente nem sai para passear? Daí a gente sempre diz assim, olha, se não tá passeando, já tem alguma coisa errada, porque deveria passear. Mas a gente pode levar no nosso tênis, né? Sim, Né? Pulga, carrapato. e é inseto, né? O carrapato. Ai, Celso, não vou te mentir, assim, quantos quilômetros que um carrapato pode andar atrás de sangue, mas é muito. Uhum. É muitos quilômetros, né? Que ele pode andar atrás de sangue, assim. Não consigo lembrar o dado exatamente agora. Depois eu volto com isso. Mas ele pode andar quilômetros atrás de sangue. Então, se você tá no meio do mato, só tem você ali, né? O carrapato pode andar. E se não conseguir no animal, pode grudar na gente, né? Então, Sim, eu já aconteceu de levar carrapato no pé e tal, carrapato pra casa. Acontece, pode acontecer. sim. Uhum. Então tá. Ah, eu queria perguntar mais uma coisa, doutora. Sobre. Ah, sim. A gente comentou antes que você trabalhava no intensivismo e daí agora foi para. Agora não, né? Quanto tempo já você tá na hematologia? Eu tô atendendo exclusivamente hematologia há um ano, É um ano. Uhum. exclusivamente, né? Mas eu concluí após há 2 anos.
Sim. Já atendia lá no hospital hematologia? Já. Uhum. Já. Uhum. Então hoje você só está trabalhando no volante Isso. com hematologia veterinária. Isso. Aí eu dou uma assessoria também com terapia intensiva, né? A terapia intensiva eu amo também, é, é muito legal a terapia intensiva. Eu gosto muito do doente grave, né? Uhum. E por que que eu fui para hematologia, né? Porque eu comecei a perceber que os doentes graves, eles tinham alterações hematológicas importantes que muitas vezes a gente não tinha compreensão, não conseguia tratar. E aí por isso que eu vi a necessidade de fazer hematologia. E falando do intensivismo, conta um pouquinho para o pessoal aí em casa, mas o que que é esse intensivismo? A terapia intensiva é UTI, né? UTI. É aqueles pacientes que precisam de um suporte avançado, né? Então, hoje não temos UTI em Blumenau, infelizmente, né? Mas em alguns grandes centros tem UTI. Aqui em Santa Catarina tem algumas UTIs. Se eu não me engano, tem 3 ou 4 UTI, mas trabalha com o paciente mais grave na UTI, né? Então, a terapia intensiva seria isso, né? São os pacientes mais graves, né? Hoje, apesar de não ter UTI aqui, a gente acaba atendendo pacientes mais graves e aí vai dar uma ajuda, então, para o clínico para fazer o que tiver ao alcance ali na parte clínica, né? Já que a Intensi- gente não tem UTI tão perto. Uhum. O intensivismo, então, é o pet ficar lá internado, né? Como a Isso, gente ali no hospital, isso. só que é diferente, aqui em Blumenau nós não temos UTI. Mas eu queria que você explicasse um pouquinho qual é a diferença da UTI para a internação que nós temos hoje para os pets aqui. A UTI, ela pode ter ventilador mecânico, né? Na verdade, ela pode não, ela tem que ter uma ventilação mecânica. É, ela precisa de um intensivista realmente trabalhando, né? De um veterinário especialista que está ali realmente grudado no leito, não sai de perto do paciente. Ele é um paciente que você precisa ficar vendo parâmetros, né? Que você coloca no monitor. Normalmente esses pacientes eles estão sedados, né? Eles não estão acordados, como na medicina humana mesmo. Então ele fica ali isolado, muitas vezes sedado, muitas vezes em ventilação mecânica, em vasopressor. Então, ele é um paciente mais crítico, assim, que ele pode vir a óbito a qualquer momento, e se ele não tivesse nesse suporte avançado, com certeza ele não estaria vivo, né? Então, é o animal que precisa de um suporte avançado da medicina. Certo. É um trabalho, é uma área bem específica, assim, né? É bem específica, bem estudada. É linda, eu adoro TI, mas a hematologia acaba ficando mais fácil até de trabalhar, assim, né? Sim. Consegue mais pacientes. Então tá. Depois a gente também vai deixar o contato da doutora aqui para você que tem clínica, né? E precisa de uma especialista em hematologia, pode entrar em contato também com a doutora Grace. E outra coisa que eu gostaria de perguntar, doutora, que eu acho que o pessoal lá em casa também deve estar se perguntando, que você até comentou antes, daquele caso que teve 5 transfusões, né? Uhum. Mas pet faz transfusão de sangue? Ai, bem lembrado. Quando eu fui convidada para esse podcast, eu falei, nossa, eu preciso falar disso. Pet transfunde sangue, sim, tá? E transfusão de sangue salva vidas, tá? Então, se você tem um cão acima de 25 quilos, dócil, saudável, nunca teve doença do carrapato, não tem nenhuma doença crônica, esse cão ele pode ser doador. O gato, mesma coisa, tá? Gato acima de 4 quilos, né? Que tem acima de 4 quilos, que não seja obeso, né? Não adianta você ter 4 quilos, mas ser um gatinho pequenininho e obeso, né? Então, um gato magro, acima de 4 quilos, um gato grandão, que seja saudável também, que não tenha felve, né? Todos os gatos, eles têm que ser testados para felve. Então, que não tenha felve, ele pode sim ser doador. Hoje mesmo, a gente precisou, em Blumenau tem 3 bancos de sangue, mas hoje mesmo eu precisei de bolsa de sangue para um gato, não tinha bolsa de sangue disponível em nenhum banco de sangue. Então, aí uma veterinária, colega, trouxe um gato dela, que ela tinha em casa, um gato saudável, que obedecia a todos os critérios, e acabou doando sangue para esse gato, né? Então, os gatos, eles podem salvar vidas, assim como a gente, né? A doação de sangue, ela é feita de maneira voluntária, é um projeto muito legal. A maioria dos lugares tem banco de sangue disponível. Aqui em Blumenau temos 3.
Mas é sempre um desafio encontrar doador. É muito importante quem tem pet que leve para doar sangue, que obedeça todos os critérios, lógico, né? Mas que leve para doar sangue. E consegue salvar uma outra vida, né? Às vezes Legal. não só uma, às vezes várias vidas, né? Porque uma bolsa de sangue pode fazer vários hemocomponentes. E hoje a gente já trabalha com hemocomponente aqui. E quanto que tira de sangue de um gato ou cão hoje? O gato, mais ou menos, assim, uns 40, 50 ml. E de cão, 400 ml. 400 ml. A gato é bem menos, né? Acho que talvez por isso que... Porque tem um tamanho menor, né? Sim, é um Gato. pouco mais difícil de encontrar. Isso. E a maioria... E o gato precisa ter alguma sedação também para conseguir coletar, né? Então, por isso que é tão difícil encontrar doador. Tem essa questão Não é também. isento de risco, né? Então, tem alguns riscos, Sim. mas normalmente dá tudo certo e acontece sim. E para a pessoa que quer que o seu pet seja doador, onde que eles encontram informação? Nos bancos de sangue. Aqui em Blumenau tem 3, não sei se eu posso divulgar. Pode. Aqui em Blumenau tem 3 bancos de sangue, tem o Vetex, tem o Hemovitality e o HCVB. São os 3 bancos de sangue que tem aqui. E eles podem tá entrando em contato então com esses locais. E eles acabam vendo se o animal tem todos os critérios, faz os exames, tem que fazer... Que nem, como a gente, né, quando vai doar sangue, tem que ver se obedece todos os critérios, faz exame. Sim. E aí, se o exame de sangue estiver ok, aí pode doar o sangue. Então tá. Acho que a gente já conversou bastante, né, sobre hematologia, sobre doação de sangue, também sobre intensivismo. Eu acho que o pessoal em casa teve bastante informação essa noite, né? E agora, então, a gente vai para o nosso quadro Herói de Pet. E hoje à noite eu entrei em contato, como um dos nossos objetivos aqui, né? É também divulgar animais que estão para adoção. A gente entrou em contato essa semana com a dona Lúcia e ela mandou informações do Pepe, que está aí aparecendo na tela para vocês. Ele tem então 2 anos, é castrado, ele é tranquilo, sociável e um detalhe bastante importante aqui é que ele se dá bem com outros animais, né? E ele está pronto para adoção, então, lá no sítio da dona Lúcia. Então, se você gostou do Pepe, sentiu que ele pode fazer parte da sua família, entre em contato com o sítio da dona Lúcia e agende a sua visita lá para conhecer o Pepe e também está conhecendo outros animais. Nem na nossa entrevista com a dona Lúcia, ela disse que até cavalo ela tem lá para adoção, né? E agora, pessoal, a gente também vai colocar mais uma chamada aqui do nosso patrocinador, que é a Clínica Veterinária UTAN. Então, neste dia 24, sábado, às 8h30 da manhã, o Dr. UTAN vai estar fazendo um evento sobre a dirofilariose, juntamente com a equipe da Zoetis, e eles vão receber vocês, então, com um café especial e também conversar. Nós do Dr. Bichano também estaremos lá. A gente pode bater um papo sobre a hematologia que a gente conversou hoje, sobre as doenças que podem acometer o seu pet, conversar também sobre a vacina da dirofilariose e tomar um café especial. Então, é neste sábado, a partir das 8h30 da manhã. Então tá, pessoal, o nosso podcast ele vai chegando ao fim. Eu gostaria de agradecer a doutora Grace, professora Grace, que é a minha professora, né? Eu acho que ela vai ser professora, minha eterna professora. A gente sempre tem, quando a gente se encontra, né, e conversa, a gente sempre tem alguma coisa a mais para aprender, né? Professora, obrigado por ter participado aqui do podcast, né? Imagina, É uma satisfação a gente poder conversar sobre essa especialidade, né? E mostrar para as pessoas em casa que ela existe.
e que às vezes a clínica que está atendendo ela não está conseguindo encontrar um tratamento, né? Está com dificuldade. A pessoa também pode buscar outras pessoas, né? Pode buscar uma segunda opção, uma terceira opção. E é importante saber que a medicina veterinária ela está evoluindo, né? E a gente vai conseguir cada vez mais atender e salvar vidas, né? Obrigada. Você quer deixar uma mensagem final? Obrigada, Celso, pelo convite. Eu acho que a sua turma foi uma das primeiras turmas, foi uma das minhas primeiras turmas a dar aula, assim, então estou muito agradecida por poder estar aqui, por ver sua evolução também, dos seus colegas também. Peço muito obrigada, então, pelo convite. Então tá. Eu vou reforçar que a gente vai deixar o Instagram da doutora, né? Se alguma clínica... Ah, doutora, eu queria fazer mais uma pergunta. A Merchan agora. Você atende Blumenau e qual cidades? Eu atendo Blumenau e região, mas eu também faço, Celso, teleinterconsulta, né? Então, eu atendo paciente do país inteiro. Eu atendo paciente do Rio Grande do Sul, eu tenho paciente da Bahia, eu tenho paciente de vários locais, assim, né? E que daí eu auxilio o veterinário que está atendendo, que muitas vezes não tem hematologia na cidade, né? Não tem nenhum hematologista disponível, e aí eu acabo auxiliando o veterinário nesse sentido. Isso é importante, pessoal, saber. Principalmente que às vezes você tem clínica no interior, né? Isso. Pode estar recebendo, então, o auxílio, né? Através através da internet, né? Isso. É bacana isso. Então tá, a gente vai deixar o Instagram da doutora. Você que tem interesse, né? Pode entrar no Instagram dela, tirar suas dúvidas lá. E você que tem clínica também quer pedir para a doutora atender os seus clientes aí na clínica, pode estar atendendo presencialmente, também atendendo por online, né? No online, Isso. tá? Então tá, pessoal. A gente quer agradecer a vocês que estiveram até aqui com a gente neste episódio. Não esqueçam de curtir, compartilhar, também seguir o nosso Instagram e se inscrever lá no YouTube, que este episódio também depois vai ser disponibilizado no YouTube. E aqui a gente vai terminar então com o nosso lema, porque todo pet merece um herói. Obrigado e tenham uma ótima semana. Tchau, tchau. Tchau.